Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus, humildemente seu terno amor mostrou, pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, o ser igual a Deus. Antes se esvaziou e por servo se tornou. Esse homem humilhou-se assim, o Salvador. Obediente foi a Deus, pois sua vida ofereceu. Obediente até o fim, morreu na cruz. O meu Jesus, meu Jesus. Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus, humilde sempre, amor sem par mostrou. Enfim o Pai o exaltou e sobre todos elevou o nome do Senhor, o nome do o nome do Senhor Jesus, assim será. Toda língua entenderá para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor, assim dirá. O meu Jesus é Jesus irá pra sua igreja reunir. Morreu, ressuscitou, em breve voltará, nos levará pra si. Aguardo o dia em que Jesus irá arrebatar os que são seus. Soará e descerá dos céus, ressurgirão os loucos em Cristo, e se unirão a eles os vivos, entre nuvens ao encontro do Senhor, nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. A semelhança do Senhor Jesus, os nossos corpos ficarão de glória revestidos pela eterna luz. Os salvos estarão no céu.
escuridão, tristeza ou dor. Ó, consolai-vos, pois alma celestial nos levará ao Senhor. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares e com Ele estaremos para sempre com Jesus. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares e com Ele estaremos para sempre com Jesus, para sempre com Jesus, com Jesus. Quem somos nós, Deus? Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Soldados somos do bom Senhor, que por sua graça nos alistou. Um bom soldado então será, quem busca o Mestre sempre agradar. Sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. No seu lugar, paciente espera o frutificar. Assim devemos servir então, com esperança e em oração. E sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há.
Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Grande alegria estarmos novamente aqui para juntos podermos então adorar o nome do nosso Deus, podermos entoar hinos de louvor ao nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua palavra. Antes de nós orarmos, você que tem nos acompanhado aí desde o início da nossa transmissão, notou que tivemos aí uma pequena interrupção na transmissão. Isso tem acontecido com uma certa regularidade ultimamente. Eu creio que não é culpa do nosso equipamento, também não é culpa da nossa internet, então às vezes pode ser alguma questão até mesmo no Facebook, mas enfim. Se porventura acontecer isso, você aguarde 30 segundos, até 1 minuto que seja. Se porventura não voltarmos, é porque aí deu algum problema. Mas, às vezes demora uns 10 ou 15 segundos e aí nós voltamos. Então, se isso acontecer, fica tranquilo que vamos, se Deus assim permitir, até o final da nossa transmissão aqui, tá bom? Vamos orar nesse momento. Peço que todos vocês abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Nosso querido Deus, rendemos graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos com os nossos queridos irmãos. Agradecemos por sua bondade, agradecemos pelo cuidado do Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor possa, através da sua palavra e do Santo Espírito, falar a cada vida e a cada coração. Direciona o teu servo para transmitir com integridade a palavra do Senhor. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, talvez você possa estranhar o meu novo penteado, o meu novo corte de cabelo, mas eu particularmente prefiro assim. Eu já fazia bastante tempo que queria cortar o cabelo, mas não falei para vocês. Eu fiz um corte na cabeça há umas 2, 3 semanas atrás e não podia cortar. Eu bati aqui numa parte que nós temos na igreja, então, mas já está melhor. E aí, então, para mim é melhor que não precisa pentear o cabelo. Beleza. Mas vamos lá então, meus irmãos. Vamos para o nosso versículo do ano. Vamos então para Romanos capítulo 5. Vou colocar aí na sua tela. Vamos lá então. Romanos capítulo 5, versículos de número 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Eu quero também pedir a todos vocês que nos assistem, compartilhem conosco os seus pedidos de oração, porque não só oramos no final aqui da nossa transmissão, mas muitos irmãos têm orado no passar da semana, no passar dos dias, no seu período de oração. Nós temos uma lista de oração aqui na nossa igreja, preenchemos praticamente as 24 horas, cada um ou cada família orando a cada hora, e muitos têm usado a nossa lista de oração para, então, fazer o seu tempo com Deus. Então, não ache que os seus pedidos de oração são simples demais ou são difíceis demais. Se caso você não quer entrar em detalhes pelas situações, só pede, olha, ora por mim, por uma situação, por uma decisão, enfim. Teremos o prazer de orar por você, pela sua família ou por quem quer que seja, mas coloque aí nos comentários, tá bom? Meus irmãos, vamos então para o nosso primeiro hino. Vamos começar então cantando do Voz de Melodia. Vou colocar aí na sua tela, vamos cantar então Faz-me Lembrar, número 167, do Voz de Melodia. Depois nós vamos cantar do HCC, o hino Rude Cruz. Então começaremos cantando. Eu sempre peço a vocês que cantem com as suas famílias ou cante sozinho, louve o nome do Senhor, mesmo se, caso você não conheça, você aprenda uma estrofe, vai tentando aí, mas não perca a oportunidade de poder adorar
o Senhor. Vamos cantar então, meus queridos, número 167, Faz-me Lembrar. Muito bem, então, queridos, vamos para o nosso próximo hino antes dos avisos, número 132 do HCC, Inário para Culto Cristão, 132, Rude Cruz, e depois nós teremos os nossos avisos. 132, então, do HCC, Rude Cruz.
Muito bem, então, queridos, vamos para os nossos avisos. Vou dividir a tela aqui e vocês podem ver os avisos que temos, por mais que alguns sejam corriqueiros, temos algumas coisas importantes para poder conversar com vocês. Então, primeiramente, como vocês já sabem, quem é frequente nas nossas transmissões já sabe, os nossos cultos presenciais, então, temos feito apenas no domingo pela manhã e também no domingo às 18 horas. Então, nosso culto matinal às 9 horas da manhã, culto escola dominical, bem como nosso culto vespertino às 18 horas. Não temos feito ainda o nosso culto presencial na quarta-feira, ainda estamos fazendo de maneira remota, como nesse momento estamos, mas pretendemos, se Deus quiser, brevemente retornar aos cultos de quarta-feira, culto de oração. Os irmãos sabem, temos então as transmissões regulares às 9 da manhã no domingo, às 18 horas, e ainda também o nosso culto de oração às 20 horas na quarta-feira. Meus queridos, gostaria de conversar com vocês uma coisa importante. Eu vou ler para vocês o novo decreto da nossa prefeitura, a Prefeitura de Porto Alegre. Quero ler para vocês porque foram, então, colocadas algumas novas regras em relação a missas e serviços religiosos. Então, nós nos enquadramos neste quadro aqui, ok? Nós nos enquadramos nessa informação. Então, estabelecimento e rígido controle da ocupação máxima de 50% das cadeiras, assentos ou similares. Ocupação intercalada de assentos com ocupação de forma espaçada entre os assentos e de modo alternado entre as fileiras, respeitando o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas e ou grupos de coabitantes. E aí depois trata sobre algumas questões individuais, o que particularmente não é importante nesse momento, mas quanto ao culto é isso, ainda diz também que é proibido o consumo de alimentos e bebidas, exceto o estritamente necessário para a realização do ritual ou celebração, por exemplo, Eucaristia ou comunhão, recolocando a máscara imediatamente depois. Então, o nosso desejo é já no primeiro domingo do mês de junho, nós fazermos a ceia. Geralmente fazemos no domingo pela manhã. Então, se Deus permitir, já voltaremos com as ceias, ou pelo menos o nosso culto especial de ceia, cada primeiro domingo de cada mês, ok? Então, deixando claro isso para os irmãos, queremos encorajar todos vocês que são aqui de nossa igreja, ou até mesmo que nos visitam ou querem nos visitar, venham para os cultos. É muito importante você retornar à comunhão com os irmãos. É claro que nós entendemos que alguns, por conta de comorbidades, não têm saído de suas casas, nós respeitamos. Porém, se você goza de saúde plena, tem saído para trabalhar, tem saído para escola, para as outras responsabilidades, venha aos cultos também. É muito importante a presença de todos vocês e nós seguiremos todas as recomendações. Os irmãos sabem, temos colocado os bancos aqui com um raio de 2 metros, mas com essa nova recomendação, não que nós vamos afrouxar, irmãos. Eu creio que vamos diminuir um pouco o espaço, mas não tanto para ficar, pelo menos como está dito aqui, na questão de 1 metro. Mas queremos ter todos vocês aqui, temos tomado todos os cuidados com as crianças, temos tomado todos os cuidados também em relação ao culto. Uma pena que nós não podemos voltar com os nosso tempo de café, nosso tempo de comunhão, como fazíamos tanto domingo de manhã quanto domingo de noite, mas já no mês que vem também queremos retornar também as nossas, me fugiu a palavra agora, as nossas programações regulares. Então, reunião de homens, reunião de jovens e também conversaremos também, senhoras, para fazermos reunião de senhoras presencial. Então, se tivermos adesão, vamos fazer. Se porventura vamos fazer presencial, claro que também poderemos tentar um jeito de poder transmitir para aqueles que não puderem. Mas no mês que vem nós podemos conversar sobre todas essas coisas, incentivamos vocês que são de nossa igreja ou até mesmo visitantes, possam estar conosco. Então, nesse próximo domingo,
às 9 horas da manhã, bem como às 18 horas. Se você pode estar nos dois cultos, é melhor ainda, irmãos. A comunhão sempre é importante, ok? Tendo dito isto, vamos então para o nosso último hino. Vou colocar aí na sua tela. Vamos cantar agora do cantor cristão, número 293, Desejos Espirituais. Número 293, Desejos Espirituais. E você pode já ir colocando os seus pedidos de oração aí nos comentários, ok? 293 Desejos Espirituais, depois nós teremos o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. 293, do cantor cristão, Desejos Espirituais. É tão bom, meus irmãos, cantar louvores ao Senhor, principalmente pela mensagem que os hinos nos transmitem. Por isso que eu sempre encorajo vocês a poderem cantar ao Senhor. Enquanto eu fico aqui, mesmo mexendo em todas as coisas, procuro cantar. E é muito bom nós cantarmos ao nosso Deus. Então, quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Tiago, capítulo de número 1. Eu colocarei os versículos na sua tela, mas os versículos introdutórios não. Você vai abrir a sua Bíblia
Muito importante que você tenha uma Bíblia em mãos. Se caso não tiver, não tem problema. Eu vou ler os versículos agora, mas eu quero encorajar a todos vocês que peguem a sua Bíblia, que participem dos nossos cultos, das nossas transmissões, com uma Bíblia na sua mão, com um lápis ou com uma caneta, porque se porventura você quiser anotar um versículo, ou até mesmo um pedaço de papel, você quer anotar o esboço, enfim. Então esteja sempre preparado, porque também você pode prestar atenção naquilo que nós temos falado, aquilo que Deus vai falar através do servo para você, tá bom? Vamos lá então, Tiago capítulo 1, vou colocar aí então o título da nossa meditação esta noite, vamos lá? Vamos falar sobre o propósito das provações. Vamos lá então, meus irmãos, Tiago capítulo de número 1, são apenas 3 versículos, então leremos aqui capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quero convidar novamente cada um de vocês a abaixarem suas cabeças, fecharem os seus olhos. Nós vamos falar com Deus mais uma vez. Oremos então. Senhor, novamente em sua presença, eu oro que o Santo Espírito possa ir de encontro às necessidades de cada vida e de cada coração daqueles que nos assistem. Talvez, ó Deus, temos pessoas que estão passando por provações, por dificuldades, por tribulações, e muitas vezes, como salvos em Cristo, não têm entendido o porquê as coisas têm acontecido dessa forma. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra nos dá conforto e também direção sobre todos os assuntos. Pedimos que nesse momento, então, sobre esse tema tão atual, tão importante nos dias que nós estamos vivendo, que o Senhor também nos ensine, nos admoeste, mas também, ó Deus, nos consola e nos conforte por meio da Tua palavra. É o meu desejo e oração em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Vou pedir a sua licença, meus queridos. No frio, os lábios secam bastante, né? Muito bem, meus irmãos. Esqueci meu lenço. Provação é uma palavra que, quando ouvida por alguém, já meio que soa de uma maneira negativa. Quando você fala para um aluno, olha, você vai ter uma prova, geralmente a pessoa já fica receosa, já fica com medo. E realmente isso é o que as pessoas pensam. Com os meus alunos do Instituto Bíblico, eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: pastor, não coloque o nome prova, porque as pessoas vão ficar com medo. Mas não tem outra palavra para poder colocar, né? Então, a palavra prova, ela é, por mais que muitas vezes tida como uma coisa negativa, segundo a palavra de Deus, na vida dos salvos, ela tem um perfil positivo. Eu tenho dito para todos vocês muitas vezes, e eu sei que algumas pessoas se assustam por essa questão, mas sim, meus irmãos, eu como pastor procuro orar por vocês que são minhas ovelhas, para que Deus, de alguma forma, possa trabalhar em suas vidas, e eu entendo que uma das formas mais eficazes de Deus trabalhar nas nossas vidas é por meio das provações. Então, meus amados irmãos, eu tenho falado sobre esse texto de Tiago, capítulo 1, algumas vezes, e hoje o Senhor desafiou meu coração para que nós pudéssemos, então, fazer algumas meditações nesse texto. Eu espero que nós consigamos meditar hoje. Se não conseguir abranger todo o conteúdo que gostaria, nós deixaremos para a semana que vem. Mas, de qualquer forma, meus irmãos, é muito importante nós entendermos que Tiago, meio-irmão de Jesus, que foi o escritor desse livro, ele escreveu para crentes judeus. Então, existem algumas dessas cartas, são escritas para alguns
que não são judeus, como por exemplo os Gálatas ou os Tessalonicenses, enfim. Mas no caso de Tiago, ele estava escrevendo para os judeus salvos. Então, o propósito principal do livro de Tiago ele se preocupa com os aspectos práticos da conduta cristã e apresenta um modo pelo qual a fé opera na vida cotidiana. Então, em outras palavras, ele se preocupa com a vida prática do cristão. Naquela época, no primeiro século, não era muito fácil ser judeu cristão. Judeu já não era muito fácil, mas principalmente ser judeu cristão. Então ele estava escrevendo para um grupo de irmãos em Cristo que, dentre as suas dificuldades, uma delas era que eles não estavam compreendendo o valor das provações. Então Tiago já abre a sua carta, após se apresentar, ele já fala sobre as provações, e é exatamente isso que gostaria então de falar para todos vocês. Porém, antes, eu quero destacar para todos vocês, eu quero verdadeiramente poder explicar a todos vocês o benefício das provações. Se você é um salvo em Cristo, se você tem certeza da sua salvação, é necessário que você entenda que as provações, elas vêm de Deus. Algumas provações, é claro, vêm da nossa vida mesmo. Porém, as provações na vida do cristão, elas vêm de Deus. E aí, meus queridos irmãos, o apóstolo Tiago, meu irmão de Jesus, ele vai dizer que, no versículo 2, nós devemos ter, então, por motivo de toda alegria, o passarmos por provações. Então, eu já digo para todos vocês, meus queridos, a Bíblia nos diz que nós passaremos por provação. Não existe o pensamento que muitas pessoas têm, que ao tornarem-se cristãs, ou ao aceitarem Cristo como Salvador, ou até mesmo ao frequentarem uma igreja, que todos os seus problemas vão acabar. De maneira alguma. Eu vou colocar aí na sua tela alguns versículos e você pode anotar se caso você quiser. Colocarei aí então, deixa eu só colocar aqui, vamos lá então. Começarei então com João capítulo 16, versículo 33. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Preste bem atenção, queridos. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus Cristo já está deixando claro que nós teremos aflições nesse mundo. A vida do cristão não vai ser, vamos usar aqui uma linguagem simples, não vai ser um mamão com açúcar, não vai ser uma coisa simples, mas nós teremos aflição, nós teremos dificuldades. Veja também o que diz agora, meus queridos, Paulo, aqui em Atos capítulo, Lucas, perdão, Atos capítulo 14, versículo 22, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Lucas está aqui falando acerca se eu não estou enganado, acerca do apóstolo Paulo, e uma das coisas que ele estava falando, então, para os cristãos daquela região, que agora também me fugiu a mente, ou me fugiu qual que era essa região, ele estava, então, dizendo para aqueles irmãos que eles passariam por tribulações. O próprio versículo diz que, mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, mais uma vez, nós temos uma outra passagem que deixa clara que nós passaremos por provações, por tribulações, por dificuldades. Também uma outra passagem, meus queridos, está aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, que vai dizer o seguinte: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecendo. Então, meus queridos irmãos, olha só, eu concordo com o Warren Wiersbe quando ele diz que algumas tribulações sobrevêm pelo simples fato de sermos humanos, enfermidades, acidentes, decepções.
e até mesmo, infelizmente, algumas tragédias. Porém, outras tribulações, sofrimentos, dificuldades são resultantes do fato de nós sermos cristãos. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a vida do cristão, ela é sim o espelho que vai refletir a glória de Cristo para todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, meus queridos, uma das formas mais eficazes do Senhor mostrar o seu poder através da vida dos cristãos é quando nós mostramos a nossa confiança ao Senhor através das nossas tribulações. Falei recentemente em relação à história da igreja. Se você quer se aprofundar, quer conhecer a história da igreja, você vai saber que existiram milhares de mártires, milhões de mártires por todos esses séculos para que nós pudéssemos chegar aqui. Inclusive, um professor meu disse uma coisa que é muito verdadeira. Nós só temos a Bíblia na mão por causa de muito sangue derramado nos séculos passados. Eu disse no domingo sobre o Coliseu Romano, que era utilizado nos primeiros séculos como uma forma de torturar e até mesmo de assassinar os cristãos quando eles eram jogados no próprio Coliseu, como uma espécie de divertimento para os romanos. Os cristãos eram jogados lá porque era proibido você ser cristão. Havia uma proibição muito grande por aquelas pessoas serem cristãs. Então, passaram por provações e, no entanto, o cristianismo não acabou. Pelo contrário, eu reitero, meus queridos, nos países onde a perseguição é mais constante e aparente, é onde existem os cristãos mais verdadeiros, porque ser cristão é dizer que você está assinando um atestado de morte. Recentemente eu vi uma notícia que aquele grupo, agora me fugiu o nome, ISIS, lá do Oriente Médio, enfim, aquele grupo, eles assassinaram um missionário cristão. E, lamentavelmente, um homem que simplesmente pregava o evangelho, ele foi assassinado por conta de sua fé. Então, meus queridos irmãos, existe sim lugares onde a perseguição e as provações são inúmeras. Muitas vezes nós achamos que nós estamos passando pelas mais diversas dificuldades, só que os hospitais nos mostram que existem pessoas que estão muito piores do que nós. Então, o próprio apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro 4,2, o qual já lemos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, meus queridos, ao sermos provados ou estando no meio das provações, não achemos que isso só acontece conosco, mas tem acontecido com vários cristãos das mais diversas maneiras, e alguns até mesmo a custo de sua própria vida. E isso não diz que Deus é infiel, pelo contrário, o Senhor tem as mais diversas maneiras de agir através das nossas provações. Então, meus amados irmãos, agora olhando para o livro de Tiago, vamos analisar então porque nós devemos ter algumas atitudes em relação às provações que nós passamos. Então, como eu disse para vocês, e está no título da nossa meditação desta noite, o propósito, ou quais são os propósitos das provações. Então, o primeiro propósito está no versículo de número 2. Eu vou colocar no versículo de número 2 na versão NVT, e vai nos dizer o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Então, meus queridos, a primeira atitude que nós devemos ter é um contraponto. Por quê? Porque todas as pessoas que não são salvos, até mesmo alguns salvos, quando ouvem a palavra prova ou provação, já acham que é uma coisa negativa. Já acham que é algo ruim. Meus amados,
Tiago está dizendo que a nossa primeira atitude deve ser uma atitude de alegria. Então, meus queridos, devemos considerar que as provações, por trás das nossas provações, há sempre um motivo de termos alegria. Então, primeiramente, considerando motivo de grande alegria. Para aqueles que não têm Cristo, como eu já disse para vocês, a provação é algo negativo. Porém, para o cristão, segundo a palavra de Deus, é algo que deve nos trazer alegria. Se não tem nos trazido alegria, alguma coisa tem, meus irmãos. E nós já vamos chegar lá, já vamos explicar um pouco mais sobre essa questão. Mas um estudioso da Bíblia chamado Kestemacher, ele diz que quando os olhos do cristão são abertos tempos depois da provação, ele vê a bondade e a graça de Deus que enchem-no de alegria e felicidade. Eu sei, meus amados, que muitas vezes eu já tenho dito para vocês sobre coisas que eu já passei, que minha esposa já passou, mas sempre repito porque sei que muitas pessoas novas muitas vezes têm a oportunidade de ouvir. Mas no ano de 2009, há praticamente 12 anos atrás, sim, 12 anos atrás, porque foi em abril de 2009, eu recebi a notícia que eu tinha câncer em um dos testículos. E eu digo para todos vocês, por experiência própria, que não é uma notícia fácil você ouvir do médico que você tem câncer. Principalmente porque nós sabemos a letalidade do câncer nos dias atuais. Mas uma das coisas que eu fiz, e eu não coloco o holofote sobre mim, mas uma das coisas que eu e minha esposa fizemos, nós viemos para casa e nós nos colocamos diante de Deus para que a vontade dele pudesse ser feita. Então, em maio de 2009, eu fiz a cirurgia e retirei um dos testículos. O médico me disse que por conta da quimioterapia, minha esposa, na verdade, eu nunca ser pai de maneira natural e confiamos em Deus. No ano de 2010, no começo de 2010, a minha esposa ficou grávida, porém, algumas semanas depois ela teve um aborto espontâneo. Depois, mais alguns meses, ainda em 2010, ela ficou grávida de novo. Mais algumas semanas, ela teve outro aborto espontâneo. Então, uma das coisas que nos entristeciam é que realmente o médico, o oncologista, tinha dito para mim que possivelmente, por conta da quimioterapia, dificilmente poderia ser pai. E aqueles foram dias difíceis, mas, meus irmãos, nós procuramos confiar em Deus. E, novamente, eu digo isso para vocês, não colocando o holofote sobre eu e a Tati. Pelo contrário, apenas destacando para vocês aquilo que nós fizemos. E por mais difícil que foi, nós choramos, nós nos entristecemos, foram tempos difíceis. Mas, irmãos, nós confiamos em Deus. No começo de 2011, a Tati ficou grávida novamente. E claro que nós tivemos medo. Claro que nós pensamos que poderia acontecer a mesma coisa que aconteceram nos meses anteriores, porém ela ficou grávida da nossa filha Ana. Meus irmãos, quando eu recebi a Ana nos meus braços, depois que ela nasceu, até eu estava vendo com a Tati e as meninas esses dias, eu gravei um vídeo dela tomando banho, né? A enfermeira dando banho nela. Mas uma das coisas que mais marcaram a minha vida, tanto a Ana quanto a Esther foram idênticas às situações, mas elas estavam chorando, né? Saíram da barriga da mãe chorando. E aí quando eu comecei a conversar com elas, quando elas estavam quando elas estavam passando pela limpeza da enfermeira, elas reconheceram a minha voz e elas pararam assim e começaram a procurar. Aquilo mexeu com o meu coração e eu costumo dizer, né, que eu amei as minhas filhas no momento que eu as vi. Então, eu digo isso para vocês por quê? Porque aquele momento que está gravado no meu coração, todo o sofrimento que nós passamos, eu não lembrei mais. Todo o sofrimento que nós passamos, irmãos, naqueles 2 anos anteriores, eles simplesmente desapareceram naquele primeiro momento, aonde a Ana ouviu a minha voz e reconheceu. Então,
Hoje a Ana já tem 9 anos, a Esther tem 6 anos. E aqueles anos de dificuldade que nós passamos, nós lembramos assim, para poder testemunhar para todos vocês. Mas eu quero dizer para vocês que eu também digo que foram os anos aonde mais nós vimos a mão de Deus sobre nossas vidas. Aonde mais nós pedimos ao Senhor que usasse as nossas vidas para que pessoas pudessem chegar a Cristo. Eu não tenho a menor ideia se aqueles folhetos que nós entregamos, se os testemunhos que nós demos de alguma forma veio a impactar alguma vida, mas Deus o sabe. Eu disse no domingo que a responsabilidade do cristão não é salvar pessoas, a responsabilidade do cristão é pregar o evangelho. Quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, eu sei que das centenas de pessoas que pela graça de Deus oraram por mim, 2 delas enviaram um e-mail para mim que até hoje eu tenho guardado, dizendo que fizeram uma decisão a Cristo através daquela situação que eu estava passando e posteriormente a minha esposa. Então, todos os holofotes, meus queridos, tudo, seja toda a honra e toda a glória, seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu digo isso para todos vocês por quê? Porque se talvez hoje, se você que me assiste, se você está passando por alguma dificuldade que talvez os seus olhos não consigam enxergar um fim, ou até mesmo um ente querido seu está passando por alguma dificuldade ou alguma situação, eu quero dizer para você que a primeira coisa que você deve fazer é se alegrar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Se a nossa vida dependesse de nós, nós estaríamos perdidos, mas a nossa vida depende de Deus. Então, eu tenho minha cunhada que está no hospital, eu tenho pessoas da minha família que até pouco tempo estavam doentes, eu tenho amigos que estão passando por dificuldades. O que eu posso fazer melhor por eles é colocá-los diante de Deus. E é o que nós devemos fazer. É entender que somente Deus é quem pode dar a resposta que muitas vezes nós queremos. Nós precisamos orar, precisamos colocar diante de Deus, mas o que Tiago fala é que a primeira atitude que nós devemos ter é nos alegrar. Nós devemos ter alegria por saber que Deus é soberano, por saber que Ele está no controle de todas as coisas. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, ao ouvir a palavra provação, em vez de começar a tremer na base, alegre-se por saber que nós dependemos de Deus, que o Senhor é soberano sobre nossas vidas. E a Bíblia diz, meus queridos, que nenhuma folha cai da árvore sem o conhecimento e a permissão do nosso Deus. Então Ele está no controle das nossas vidas. Os pedidos de oração que vocês têm feito e têm colocado é uma demonstração da sua dependência de Deus e confiança naquilo que o Senhor vai fazer. Então a primeira atitude que nós devemos ter é termos alegria. Também, meus amados irmãos, ele está dizendo aqui, Tiago, ainda no final do versículo 2, tem de motivo por grande alegria o passardes por qualquer tipo de provação. Segundo John MacArthur, ele diz que a palavra provação significa literalmente problemas ou algo que quebra o padrão de paz, conforto, alegria e felicidade na vida de alguém. Ele ainda diz que a forma verbal dessa palavra provação, aqui em Tiago capítulo 2, significa colocar alguém ou algo à prova, com o propósito de descobrir a natureza dessa pessoa ou a qualidade dessa coisa. Nós já vamos ver a segunda atitude que nós devemos ter, mas isso já diz muito, meus queridos. As provações, elas acontecerão nas nossas vidas para demonstrar o que há dentro de nossos corações. É muito fácil se dizer cristão, é muito fácil dizer que ama a Deus quando tudo está bem. Quando temos comida na mesa, quando está todo mundo bem de saúde, quando o emprego está bem, quando as pessoas que nós amamos, amigos, familiares, estão bem. É fácil dizer que ama a Deus, mas e quando o negócio começa a virar? Quando as ondas começam a bater no barco, como aconteceu com os discípulos. E é muito emblemático quando eles estavam na tempestade e Jesus dormia.
Eles fizeram a coisa certa. Eles acordaram Jesus, eles procuraram Jesus. Muitas vezes nós temos errado, porque quando estamos passando pelas provações, pelas tempestades que sobrevêm sobre as nossas vidas, nós estamos procurando, através da nossa própria força e sabedoria, dar um jeitinho brasileiro para sair dos nossos enroscos. Mas nós precisamos agir como os apóstolos, nós precisamos procurar Jesus. Meus queridos, Deus traz esses testes, como disse o apóstolo, a palavra apóstolo na mente. Mas como disse Tiago, é dito que Deus traz esses testes para nos provar. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Então, Deus quer nos provar e, através disso, aumentar a força e a qualidade da nossa fé. Para demonstrar, então, o quê? Validade, para que essa fé possa ser autenticada. E isso nos leva à nossa segunda atitude. Veja comigo versículos 3 e 4. Vamos lá, vou colocar aí na sua tela. Versículos 3 e 4 de Tiago vai nos dizer o seguinte: pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, notem, meus queridos, o seguinte. Primeiramente, nós vimos que a primeira atitude que nós devemos ter ao sermos provados é termos alegria, sabendo que Deus está no controle de todas essas coisas. Mas a segunda atitude que nós devemos ter é compreender os benefícios que a aprovação nos traz. Note primeiramente no versículo 3, vou colocar aí novamente para você, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Então aqui, meus queridos irmãos, a palavra perseverança significa paciência. Eu vou ler para vocês o versículo que eu li na introdução do nosso culto, aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7, só que agora na versão NVT. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro. Assim, sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, o apóstolo Pedro, agora sim, o apóstolo Pedro está falando do valor das provações, meus amados irmãos. Aqui em Provérbios, capítulo 21, versículo 27, veja comigo, vai dizer o seguinte: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, o que nós podemos entender com isso? Então, o processo de purificação do ouro não é muito difícil, mas ele tem que estar em altas temperaturas para que possa sair as impurezas. Então, meus queridos irmãos, da mesma forma que o fogo vai causar no ouro retirar essas impurezas, as provações é como o fogo nas nossas vidas que vai permitir que seja extraído o melhor de nós para a glória de Deus. Então, a nossa fé provada vai produzir paciência ou perseverança. E antes de falar sobre essa perseverança, eu não sei se você já viu como é feita uma faca ou uma espada, mas vamos... tem um programa chamado Desafio sobre Fogo, passando no canal History Channel. E aí alguns têm que construir uma espada ou uma faca, e eles pegam uma barra de aço, cortam um pedaço, e aí eles têm que colocar em altas temperaturas. E depois eles pegam, batem com uma marreta,
vão deixando aquela faca ou aquela espada na forma que eles querem, depois eles colocam novamente no fogo e vão repetindo esse processo até que fique o aço fino na forma que eles querem. Meus amados, as provações são exatamente da mesma forma. Nós passamos pelo fogo das provações para que sejamos purificados. Para que nós possamos, então, confiar cada vez mais nos propósitos de Deus nas nossas vidas. Às vezes, meus queridos, as provações, elas têm demorado um pouco mais do que talvez você acha que deva, porque talvez você não aprendeu aquilo que Deus quer que você aprenda, simples assim. Ou talvez porque o propósito que Deus tem ainda não foi alcançado. Então nós precisamos nos regozijar porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, novamente, o Kestemacher, ele vai dizer o seguinte: o crente confia em Deus como sua fonte de auxílio, socorro, força e consolo. Ele sabe que Deus sempre responde à fé e oferece os meios de suportar o período de provação. O crente que possui a virtude da firmeza agarra-se a Deus pela fé persistente em fazer a vontade de Deus e não pode ser desviado do seu propósito declarado, que é servir a Deus. Quanto mais provas vierem, mais nós devemos nos apegar em Deus. Fato, meus amados. É por isso que o apóstolo Paulo, no meio de tantas provações que ele teve, ele disse: quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12. Eu desafio você a ler 2 Coríntios capítulo 12 depois, mas você vai ver as palavras do apóstolo Paulo em meio a tantas dificuldades que ele teve. Ele entendeu o valor das provações. Ele entendeu que a graça de Deus nos basta acima de todas as coisas, porque é ela que vai nos ajudar a passar pelos vales da sombra da morte que muitas vezes nós temos atravessado nas nossas vidas. Veja comigo Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, meus queridos. Mais uma vez, paciência. A palavra perseverança e paciência são as mesmas. Meus queridos, vamos procurar confiar em Deus. Quanto mais nós confiamos, menos as provações e as tribulações tirarão a nossa paz. E mais nós teremos foco em Deus, naquilo que nós temos passado. Também, meus queridos, as provações, elas nos trazem maturidade. Veja comigo aqui novamente, versículo de número 4 agora. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Um pequeno adendo aqui, na versão revista atualizada, é dito o seguinte, versículo de número 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, perfeitos quer dizer que nós podemos e devemos ser completos, ou seja, equipados e preparados para sermos usados por Deus. Íntegros, honrados, pessoa de caráter inviolável e sem deficiência, alguém que não tem nenhuma doença, nenhuma situação, mas estamos dizendo na questão da fé. Não tem uma fé doente, mas uma fé madura que confia em Deus. Então, mais uma vez, John MacArthur, ele vai dizer o seguinte: a prova da fé leva os crentes a uma comunhão mais profunda e a uma confiança maior nas qualidades de Cristo, que por sua vez produzem um caráter estável, piedoso e justo. Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte, na verdade ele faz um paralelo entre a vida de uma criança recém-nascida com um crente maduro. Ele está dizendo o seguinte: Deus usa as tribulações para que nos desapeguemos das coisas infantis
Mas se não nos sujeitamos à sua vontade, nos tornaremos ainda mais imaturos. Uma criança, quando nasce, ela vai aprendendo aos poucos até tomar os primeiros passos, até a sua maturidade, vão anos a fio. O crente, quando aceita Cristo como Salvador, uma pessoa, quando aceita Cristo como Salvador, é comparado como um nenê na fé. Então, as provações é como todos os ensinamentos que uma criança tem a ponto de se tornar adulta. As provações agem nas nossas vidas desta mesma maneira. Por isso que nós devemos nos alegrar, porque sabemos que Deus está agindo poderosamente nas nossas vidas. Para concluir, meus amados irmãos, eu vou colocar aí Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago vai dizer o seguinte: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, meus queridos, o que nós podemos entender por isso? Todo aquele que suporta com perseverança, com paciência, as provações, é verdadeiramente feliz. Não só isso, estará ligado intimamente com Deus em comunhão e ainda será recompensado. Na antiguidade, as pessoas, elas eram recompensadas quando eram vencedoras. O que nós podemos, ainda hoje acontece isso, mas aqui existem alguns paralelos com os jogos da antiguidade. Então as coroas eram usadas coroas de louros, até aquela, você já deve ter visto em algum desenho, alguma coisa, mas eram aquelas coroas que eram colocadas na cabeça. E era esse tipo de coroa, mas Tiago está dizendo que aqueles que passarem com perseverança as provações, eles serão recompensados, receberão a coroa da vida, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, se as tribulações, se as dificuldades, se tudo está desmoronando ao seu redor, apegue-se em Deus. Não murmure, não reclame, não ache que você é vítima das circunstâncias, porque Deus está no controle de todas as coisas. É claro, se você tem semeado infidelidade na sua vida, é claro que Deus vai pesar a mão sobre a sua vida e, consequentemente, as tribulações e provações, elas são disciplina de Deus. Mas se você tem buscado ser fiel ao Senhor, saiba que o propósito de Deus é usar a sua vida, primeiramente para a sua honra e glória, mas em segundo lugar para que outras pessoas também vejam Cristo na sua vida. John MacArthur ele vai dizer o seguinte: o crente bem-sucedido e vitorioso passou por suas provações, o que indica que ele é genuíno, pois sua fé perdurou como a fé de Jó. Vou encerrar essa noite, meus queridos, lendo novamente 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Meu irmão e minha irmã, que a nossa vida possa redundar em honra e glória ao nosso Deus. Independente do tamanho das provas, e se elas ainda não vieram, elas virão, e este pastor que vos fala continuará orando pelas provações nas nossas vidas, para que nós possamos ter alegria em confiar no Senhor, para que nós possamos ser crentes maduros, para que nós possamos cada vez mais, meus irmãos, entender que Deus é soberano sobre as nossas vidas. A atitude que você tiver ao ser provado vai dizer muito sobre a sua fé. Você já parou para notar que muitas vezes aqueles que são mais fiéis, eles passam por bastante provação?
Isso, meus irmãos, é porque Deus sabe que as vidas deles sempre redundarão em louvor ao Senhor e em testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Confiemos cada vez mais em nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e mesmo se hoje você está em dificuldade, clame ao Senhor. Apegue-se no Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus querido, eu oro por cada um que me assiste esta noite e talvez me assistirá no futuro, que através desta breve meditação nas palavras de Tiago, nós possamos nos apegar cada vez mais no Senhor, compreender o valor benéfico das provações nas nossas vidas. E se porventura há alguém em nosso meio que tem murmurado, tem reclamado, Senhor, que essa pessoa entenda que tem pecado contra Ti. Porque o Senhor é soberano, o Senhor sabe tudo aquilo que precisamos passar e por que passamos. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos com os olhos da fé e não com os olhos humanos. Da mesma forma, Senhor Deus, se há alguém que não tem Cristo, que me assiste, que através de todas as situações que tem passado, possa olhar para Cristo, possa entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e se o Senhor está dando vida para essa pessoa, é pela graça do Senhor, mas também para que ela olhe para Ti. Queremos render graças por Sua palavra, por nos dar o conforto e a instrução nesse momento. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Vamos então para os nossos pedidos de oração. Deixa eu colocar aqui, mudar aqui isso. Vamos lá. Vou começar então com os pedidos de oração que foram feitos aqui no WhatsApp. Vamos começar com o grupo da igreja. Vamos lá? Pedidos de oração que foram feitos aqui, meus irmãos. Eu estou aqui no tablet, às vezes o tablet não me ajuda muito. Mas vamos lá. Primeiro pedido de oração, nosso pastor Daniel pede pelo tratamento da irmã Luciana. O irmão Ayrton pede oração pelas vítimas da Covid e saúde para os irmãos e meus filhos e esposa. A irmã Deise pede oração por nossa família, ou no caso dela, ela, o Oséias e a Helena, e também pela mudança deles de casa. Também a dona Leila pede oração pela salvação dos seus filhos, genro e noras, por sua saúde, das suas irmãs Miriam e Roselaine e do seu pai Horácio. Ela também pede oração pelo seu cunhado Ricardo, em recuperação do Covid. Ela agradece pelo cuidado de Deus conosco, nossa família e irmãos da igreja. Dona Gessi pede pela salvação dos seus filhos, Jorge e Rodrigo, saúde deles, dela, da Luísa, da Dona Nedir, que é irmã da Dona Gessi, que está hospitalizada em estado grave. Sabedoria, correção e êxito nos negócios, gratidão pelo cuidado conosco e também harmonia familiar. A irmã Beth pede oração que mais pessoas façam uma decisão a Cristo, pela volta das programações da nossa igreja, pela recuperação da saúde dos nossos irmãos na fé, por sabedoria na tomada de decisões, pela saúde, proteção e vida espiritual nossa e dos nossos familiares e irmãos em Cristo. Dona Beth me lembrou aqui que o seu pedido de oração, jovens, sábado nós vamos nos encontrar no WhatsApp, ok? Fazer uma reunião remota. Se Deus quiser, voltamos aí presencial mês que vem, tá? Mas eu coloco as informações aí no nosso grupo dos jovens. Vamos ver aqui, a minha mãe fez um pedido de oração. Ela pede por todos ali na casa dela e do meu pai. E também viagem para Londrina, onde a minha irmã Carol vai fazer prova. Também ela pede oração por toda a humanidade, salvação e saúde. Ok, vamos então aqui para o Facebook. Se vocês colocaram seus pedidos de oração, eu vou ler agora. Vamos ver aqui se temos pedidos de oração. Vamos ver. Se porventura eu não ler, eu vou passar novamente aqui, eu vou ler todos os pedidos de oração e aí eu vou colocar no nosso mural e aí não se preocupe, tá? Dona Eida pede oração pela sua família. Vamos ver aqui.
A dona Angelita pede oração pela saúde do Paulo, da dona Laureci pelos estudos da Tamires, Samuel e Natiele, pela mudança de casa do Oséias e sua família, pela salvação de nossos familiares e amigos. A dona Rosângela pede oração pelo seu exame que fiz e ainda não sei o resultado, Deus no controle. O irmão Edson pede oração pela sua saúde, saúde e salvação da sua mãe, a Maria Alba e familiares, e pela salvação de seus colegas de trabalho. A dona Fabiane, lá de Juro de Castilhos, ela pede oração pelo seu marido João Luiz dos Santos Medeiros. Ok, dona Fabiane, vamos orar por ele sim. Mais alguém tem algum pedido? Se você tiver, pode escrever aí nos comentários. Eu vou orar pelos pedidos aqui. Como vocês sabem, eu não nomearei os pedidos, vou orar por eles no geral, mas já colocarei nas nossas redes sociais os pedidos e aí você pode orar durante a semana, ok? Bom, não estou vendo nenhum agora, se depois vocês colocarem, eu coloco no mural de oração. Vamos orar então? Convido vocês a me acompanharem novamente em oração. Pai querido, mais uma vez diante do Senhor, eu peço por cada vida e cada coração, tu sabes das dificuldades, das provações que cada um tem passado, seja de maneira individual ou as suas famílias. Eu oro, Senhor Deus, pela saúde, pela salvação de entes queridos que nós temos, bem como orando pelas pessoas no geral, por conta da Covid, milhares de pessoas têm morrido diariamente. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor use as nossas vidas, vidas dos salvos em Cristo, para que outros possam vir a Cristo. Que nós tenhamos olhos para ver o clamor daqueles que não são salvos. Oro pela saúde dos nossos familiares, bem como dos nossos amigos, de todos aqueles que foram citados, ó Deus, bem como a salvação. Sabemos que é a vontade do Senhor que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, que através dos infortúnios que todos têm passado, que possam estender os olhos para Cristo. Oro, ó Deus, por aqueles que também pediram por trabalho. Existem pessoas, ó Deus, que estão sofrendo bastante nessa questão da pandemia, ainda pela questão financeira. Oro pela mudança do Oséias, ó Deus, e também por sua família. Oro também, Pai de amor, pela saúde da dona Rosângela, de todos os irmãos que têm também pedido, ó Deus, pelo irmão Paulo da Veiga, pelo irmão Paulo Barbosa e tantos outros irmãos que têm estado com a sua saúde debilitada. Que o Senhor proteja e guarde cada vida, cada coração, seja da nossa igreja, também dos nossos amigos e familiares. E agradecemos por esse culto, agradecemos pela sua palavra. É o nosso desejo e oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos, que grande bênção estar com todos vocês essa noite. Que Deus possa falar ao seu coração. Se caso quiser contato, quer falar algum pedido de oração de maneira particular, manda uma mensagem para mim. Eu oro por você, tenho colocado vocês da nossa igreja, colocado todos vocês em oração sempre. E é muito importante, às vezes, se você tem algum pedido de oração mais específico, eu oro por você e também pelo seu pedido de oração específico, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, meus queridos, estamos juntos, estaremos juntos, se Deus quiser, no domingo. Lembrando que vamos, então, nas nossas redes sociais colocar como faremos nesse próximo culto, mas possivelmente teremos mais pessoas, se assim o Senhor permitir, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, fiquem com um hino e nos veremos, então, na próxima transmissão. Deus abençoe a todos vocês. Amen.